Já pararam para pensar como a gente pode ter certeza de que um texto tão antigo como a Bíblia chegou até hoje do mesmo jeito que foi escrito lá atrás? Afinal, são mais de 2000 anos de história, com cópias e mais cópias feitas à mão. Para responder essa pergunta, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, passando por desertos, cavernas e manuscritos muito antigos. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser quase uma investigação. A gente começa com o enigma principal, depois vamos atrás de pistas concretas lá no deserto. Vamos conhecer quem eram os guardiões desse texto, fazer uma prova final que atravessa 1000 anos e, por fim, chegar a um veredito. Vamos lá. E aqui está o ponto central de tudo. Pensem bem, hoje em dia, fazer uma cópia perfeita é fácil. Mas e naquela época? Não tinha impressora, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Era só uma pessoa com tinta e um rolo de pergaminho. Como é que a precisão de um texto sobrevive a séculos de cópias manuais? Parece quase impossível, né? Mas as evidências contam a história bem diferente. E a nossa busca por respostas começa num lugar bem inesperado, o deserto da Judeia. É exatamente aqui, no meio de um calor escaldante e de cavernas escondidas, que as primeiras pistas de verdade, aquelas que mudaram completamente o jogo, finalmente apareceram. E olha só isso aqui. Este pedacinho de couro é uma das nossas pistas mais valiosas. É um fragmento do chamado Pergaminho dos Profetas Menores, e ele foi escrito antes mesmo de Cristo nascer. Isso não é uma lenda, é um objeto real que conseguiu sobreviver por mais de 2000 anos no clima seco do deserto. A trajetória desse pergaminho é simplesmente incrível. Ele foi escrito lá por volta de 50 a.C. Passou séculos escondido até ser encontrado em 1952. E o mais espetacular, em 2021, mais de 60 anos depois, encontraram novos pedaços do mesmíssimo rolo, na mesma caverna. Quer dizer, essa é uma história que ainda está sendo descoberta. Tá, mas o que esse fragmento revelou de tão importante? Algo realmente surpreendente. A famosa profecia de Miqueias, aquela que diz que o futuro líder de Israel viria de Belém, já estava escrita ali, palavra por palavra, idêntica ao que lemos hoje. E isso num pergaminho da mesma época em que Jesus, de fato, nasceu em Belém. É uma consistência que atravessa 2 milênios. Impressionante. Agora, vamos para a próxima pista. E essa é monumental, literalmente. Este é o Grande Rolo de Isaías. É um dos manuscritos bíblicos mais antigos e mais completos que já foram encontrados. Imagina só, um pergaminho de 7 metros de comprimento que sobreviveu por mais de 2 milênios. A simples existência dele já é uma prova poderosa da preservação desse texto. E aqui vem o número que muda tudo. Quando os especialistas compararam esse rolo lá de 125 a.C. com a versão medieval do livro de Isaías, feita por volta de 900 depois de Cristo, sabe o que eles acharam? Uma concordância de 95%. E os 5% de diferença? Eram coisas mínimas. Um erro de ortografia, uma palavra esquecida aqui ou ali. Detalhes que não alteravam em nada o significado. A gente está falando de 1000 anos de distância entre os dois textos, e mesmo assim, eles eram praticamente idênticos. Mas, como isso foi possível? Como conseguiram essa precisão toda? Isso nos leva para a próxima etapa da nossa investigação. A gente precisa conhecer os guardiões do texto, os massoretas. Um grupo de escribas da Idade Média que tinha um sistema de trabalho, olha, inacreditavelmente meticuloso. Certo. Então, o que é esse tal de texto massorético? Pensa assim, com tantas cópias circulando por aí, era preciso ter um padrão, uma referência, para evitar que o texto se perdesse. O texto massorético foi exatamente isso, a versão definitiva, a edição oficial da Bíblia hebraica que esses escribas estabeleceram. O trabalho deles foi tão minucioso que virou a base para quase todas as traduções do Antigo Testamento que existem hoje. E o sistema que eles criaram era simplesmente brilhante. Eles não só copiavam, eles montaram um verdadeiro aparato de controle de qualidade. Primeiro, adicionaram vogais ao texto em hebraico, que originalmente só tinha consoantes, para garantir que a pronúncia fosse sempre a mesma. Depois, criaram sinais de acentuação para guiar o ritmo da leitura. E o mais incrível de tudo, desenvolveram a Massorá, um sistema de notas nas margens, onde eles literalmente contavam cada letra e cada palavra de um livro para ter certeza de que a cópia era perfeita. Era um nível de precisão quase obsessivo. Chegamos agora ao clímax da nossa análise. É aqui que a gente vai fazer a prova final. Vamos colocar as pistas antigas, lá dos manuscritos do Mar Morto, cara a cara com o trabalho super cuidadoso dos guardiões do texto, os massoretas. E o ponto-chave é este. As descobertas lá no deserto da Judéia nos deram uma chance única na história.
Pela primeira vez, foi possível pegar um texto bíblico bem antigo e comparar com a versão que os maçoretas tinham preservado 1000 anos depois. É como achar uma carta escrita há 2000 anos e também uma cópia dela feita há 1000 anos, só para ver se alguma coisa mudou no meio do caminho. E aqui a gente vê o resultado dessa comparação. De um lado, os fragmentos bem antigos, do Mar Morto. Do outro, o texto que os maçoretas preservaram com tanto cuidado. 1000 anos de história separam esses dois documentos. E o resultado? Contra todas as expectativas, eles são praticamente idênticos. A fidelidade do texto é, sinceramente, assombrosa. Essa citação resume tudo perfeitamente. O trabalho dos maçoretas não foi só um ato de fé, não. Foi um dos processos de preservação de texto mais rigorosos e bem-sucedidos que a humanidade já conseguiu fazer. É um feito histórico. Bem, com todas as provas na mesa, chegamos à parte final, o veredito. O que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a grande lição que podemos tirar desses pergaminhos e desses escribas tão dedicados? Então, o que a gente aprendeu? Primeiro, que as evidências provam uma conservação textual que é de espantar. Segundo, que a transmissão desse texto não era algo congelado no tempo, mas um processo vivo, porém extremamente controlado. O método dos escribas funcionou como um sistema de backup quase perfeito, garantindo uma fidelidade incrível. E talvez o mais importante, isso tudo confirma que o núcleo da mensagem, as doutrinas, as profecias, tudo isso permaneceu intacto ao longo dos séculos. E para fechar, fica uma reflexão. Os pergaminhos e as pedras do deserto contaram uma história impressionante de fidelidade. Uma história que foi validada pela arqueologia. E isso faz a gente pensar. Se essa história estava lá, só esperando para ser encontrada, que outras confirmações, que outros segredos o passado ainda guarda para a gente, hein? A história, pelo visto, ainda tem muito a nos dizer.